mundo é o que a gente vai estar falando, né, sobre esse tema aí nas quintas de dezembro. E quando a gente escuta essa palavra, luz do mundo, você lembra de alguém, você não lembra? Você lembra de quem? Jesus, né? Eu não vou pedir para você abrir, não vai ser esse o texto que eu vou colocar ali para você, mas em João 8:12, o próprio Jesus, João escrevendo, fala assim: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou, olha só, o grande eu sou, como Deus, né, lá falou para Moisés, quando Moisés perguntou assim: olha só, quando eu for me apresentar diante de Faraó, quem eu vou dizer que me enviou? Fala que é o grande eu sou. Então Jesus está falando aqui, assumindo também essa característica de Deus, e ele fala: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá, olha só, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus é a nossa luz. Diz comigo assim: Jesus é a minha luz. Ele é a luz do mundo. E quando a gente vai olhando para a palavra, né, a gente vai tendo contato com a palavra de Deus, a gente vai descobrindo muita coisa. E uma coisa que a gente descobre: Jesus é a luz do mundo, e ele fala que eu agora posso andar como luz nesse mundo também. Aí outro texto aqui de Mateus 4:16 e 17 fala assim, ó, isso aqui é quando Jesus, Mateus 4 é aquele contexto, né, que ele passa ali para uma outra banda ali, e ele começa a ministrar, e ele fala assim: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região à sombra da morte, a luz raiou. Está falando de Jesus. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos. Esse arrependei-vos aqui é metanoia. Mude a maneira de vocês pensar, porque é chegado o reino dos céus. Olha só que maravilhoso a gente entender. E como a gente vai entendendo isso, eu quero começar colocando essa frase aqui para você. A parte da Bíblia que funciona para mim e para você é aquela que cremos e colocamos em prática. Não é assim que funciona? Eu pego aquilo que eu li da palavra, eu entendi aquilo e eu começo a colocar em prática, então isso aí está funcionando. Nós acabamos uma série aí falando, né, de o plano perfeito, a direção perfeita vem de Deus, e a gente falou muito sobre isso, sobre pensamento, aquilo que eu acredito, aquilo que eu creio, aquilo que eu confesso. Isso aqui é uma verdade. A parte da Bíblia que funciona para mim e para você é aquela que cremos e colocamos em prática. Beleza, então vamos partir aqui para uma aplicação. Jesus, ele afirma em Mateus 5, lá no 14, ele fala assim: vós sois a luz do mundo. Isso aqui ele está afirmando. O livro de Mateus, ele foi escrito para os judeus da época, né? A gente tem o João, que escreve o Evangelho, eu li aqui também, para a igreja. Mas Mateus, ele está escrevendo para um povo ali, judeu, que Jesus veio para os judeus, e muitos judeus não receberam, mas isso estende para a gente também. Quando a gente recebeu a Jesus, nós nos tornamos iguais àqueles judeus que receberam, porque teve muitos que receberam e alguns não receberam. Mas aqueles que o receberam, Deus Pai deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Isso aconteceu com você? Nós nos tornamos filhos de Deus. Ou então essa promessa, pastor, mas você está falando que Mateus escreveu o povo judeu? Eu não sou judeu, mas essa promessa cabe para todo filho de Deus. Ele está afirmando para mim e para você que, você é luz do mundo. Isso é maravilhoso. Então eu tenho que entender o que ele está falando que eu sou. Eu sou luz do mundo. Eu estou entendendo isso. E o texto que eu coloquei aqui de Romanos 2, 28 e 29, vai falar assim: porque não é o judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é a do coração, no espírito,
não na letra, cujo louvor não provém de homens, mas de Deus. Então, nós estamos dentro dessa palavra que Jesus afirmou a respeito de nós. Vocês são luz do mundo. Isso aqui é maravilhoso entender, porque aqui ele está fazendo uma afirmação. Ele não deu um comando ainda. Ele só está falando que você é isso aqui, ó. Você sabe o que é isso aqui? Daí dá para entender o que é isso aqui? Você vai saber, um farol? A gente já vai entender isso aqui. Ele está fazendo uma afirmação, ó, vocês são isso aqui. Depois ele vai dar um comando. Uma coisa, ele foi e deu uma informação, agora ele vai dar um comando para mim e para você. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Algumas Bíblias falam, resplandeça também a vossa luz diante dos homens. Ali tem uma versão que está falando, brilhe. Então a primeira coisa que ele fez foi afirmar quem nós somos como filho de Deus. Vocês são luz, é uma afirmação. E eu entendi que eu sou luz. Mas agora ele está me dando um comando. Então agora ele está pedindo para que eu não seja apenas isso aqui, ó. Ele agora está pedindo para que eu resplandeça a luz dele, para que eu brilhe a luz dele. Não tem uma diferença de você saber que você é alguma coisa, mas você não funcionar naquilo que você tem como informação. E ele está dando uma informação para a gente aqui, ó, vocês são luz e eu quero que vocês resplandeçam essa luz para o mundo. Aí eu coloquei uma outra tela aqui para você, ó, nós podemos fazer, se ele está falando que eu sou luz, se ele está me dando um comando para eu exercer, né, essa claridade que vem do reino de Deus, que vai expulsar as trevas, então nós podemos fazer um exercício diário de bons pensamentos e confissões positivas a respeito de nós mesmos. É ou não é? A gente agora vai pegar o que ele falou ao nosso respeito e a gente vai entender a missão que ele deu para a gente, ó, brilhe, resplandeça. Você é luz nas trevas. Onde você chegar, você vai fazer a diferença como filho de Deus. Então eu posso fazer um exercício diário de quê? De mentalizar isso e de começar a fazer confissões positivas a respeito de quem eu sou. Então a primeira coisa que eu quero afirmar para você é que Deus te criou para dar certo. Você tem dúvida disso? Porque tem gente que tem dúvida, gente. É estranho falar isso para você, gente que é filho de Deus, gente que foi comprado pelo mesmo sangue que eu e você fomos comprados, mas porque ela está passando uma situação muito difícil, né? Está apertando muito ela confessa muitas vezes que ela acha que ela nasceu para dar errado, que Deus não tem bons planos para ela. Isso a gente entende que o momento de fragilidade da pessoa faz a pessoa pensar assim. Ela parece até que Deus esqueceu dela, mas Deus não esquece nunca da gente, porque Ele não muda. Ele está sempre pronto a nos abençoar. E isso é maravilhoso. Então eu tenho que entender, eu tenho que pensar. Lembra do slide anterior? Bons pensamentos. Eu não estou te dando uma palavra de pensamento positivo ou de autoajuda, igual um curso motivacional faz, não. Eu estou falando para você pensar de acordo com o que Deus diz ao teu respeito. Ele fala que você é luz e Ele te dá uma ordem para você resplandecer a luz nas trevas. Onde você chega, a escuridão tem que sair, gente. Se apagar toda a luz desse templo aqui e eu continuar aqui com essa lanterna aqui na minha mão, só eu vou ter luz aqui nesse perímetro aqui perto de mim, né? E Deus fala que onde a gente chega, as trevas têm que ser dissipadas. Aleluia! Isso é maravilhoso. Então Deus te criou para dar certo. Vamos falar forte comigo? Deus me criou para dar certo. Não tem como dar errado. Eu gosto do pastor Elim. Pastor Elim estava dando aula para a gente lá no 3º ano da Atos. E ele falou assim: querido, pode não acontecer nada para você daqui para frente, mas quando você aceitou a Jesus, você já está no lucro.
Nada pode te derrubar, nada pode te vencer. A vida eterna te pertence. E Deus, você tem o favor de Deus na tua vida. Então, uma questão de eu entender. Primeira coisa que eu tenho que entender: reconhecer quem eu sou nele. Reconhecer quem eu sou nele faz toda a diferença para eu dar os próximos passos, para eu avançar em quem eu sou em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17, você não precisa abrir, vai falar assim, ó, e se alguém está em Cristo, esse alguém agora é uma nova criatura. E eis que tudo se fez novo. É um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia, é esse, porque esse zera a nossa história. Eu, quando estou conversando com alguém lá no gabinete, às vezes eu levanto, quem já foi no gabinete comigo, sabe que às vezes eu peço licença, deixa eu fazer, na parede eu faço um desenho assim, com a mão, só para a pessoa entender, eu não estou riscando a parede, só faço um desenho com a mão. E outro dia eu estava falando isso para uma pessoa, baseado nesse versículo. E se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Uma pessoa que teve investimento na vida, uma pessoa que foi feito um grande depósito de amor, de carinho, de atenção, e ela está vindo, né, desde de pequenininha, recebendo isso tudo, agora bota uma outra ao contrário disso, ela não recebeu atenção, ela não recebeu investimento, ela não foi assistida, beleza, mas só que chega um momento na nossa vida que tanto aquela que recebeu todo esse carinho, todo esse investimento, empata com a gente, sabe, com a pessoa que não recebeu o investimento. É quando ela aceita Jesus, quando ela é feita nova criatura. E Deus fala assim, ó, eis que tudo se fez novo, e tudo que passou, eu vou trabalhar na sua vida, porque daqui para frente, eu vou entrar na sua vida e vou mudar a tua história. E eu falo para as pessoas, assim, eu falo empolgado, só eu e a pessoa no gabinete. Ou então, queridos, agora daqui para frente, dependendo da semente, a semente é importante, a semente que eu jogo na terra da minha vida, ela vai frutificar segundo a espécie. Se eu mando semente de amor, eu vou colher o quê? Se eu mando semente de paciência, eu vou colher o quê? Vocês são inteligentes demais, olha só. Se eu mando semente financeira na vida das pessoas, no reino de Deus, eu recebo o quê? Vida em abundância. Vida em abundância em todos os aspectos. Você sabia que o pessoal aí fora, quando eu falo é que não está na igreja ainda, que não tem uma mente ainda renovada em Deus, eles pensam que ter dinheiro é ter uma vida abençoada. Jesus chega para o homem, para um jovem ainda, né? A Bíblia fala que é jovem rico, e ele fala assim, vende tudo que você tem e me segue. E ele estava pegado às riquezas, ele abaixou a cabeça, não deu um centavo nem para Jesus, ele foi embora. Onde estava o coração dele? Nas riquezas. Então tem gente que acha que é abençoado até dentro da igreja. Não, eu sou muito abençoado, Deus está me dando casa, Deus está me dando fortuna, eu estou conseguindo comprar apartamento, casas, a minha conta está cheia de dinheiro. Querido, Deus não vê que você é abençoado por esses parâmetros, não. Ele vê que você é uma pessoa abençoada quando você, bota a tua luz para brilhar nas trevas. Então, reconhecer quem eu sou nele faz toda a diferença na minha vida. Outro ponto aqui, ajustar o meu comportamento à minha nova realidade. Sabe aonde a igreja do século 21, ela está perdendo demais? Porque alguns, não todos, entenderam a graça assim, como assim, eu não preciso fazer nada, hoje eu estou na graça. E entende a graça assim, e acaba trazendo aquele negócio assim, vulgarizando, essa é a palavra. Não entende que o conceito da graça é algo muito poderoso. Você tem que responder à graça até com mais obediência e responsabilidade do que era na lei. Porque a graça, você tem que entender que você não vai conseguir nunca ser salvo se não for pelo mérito dele. E às vezes a gente não ajusta o nosso comportamento quando a gente vem para o reino e a gente acaba não experimentando aquilo de maravilhoso que ele tem para nós. Porque a vida da nova criatura agora, ela tem que ter um ajuste do que Deus diz ao meu respeito. Se Deus fala para eu andar assim, eu não vou mais andar do jeito que eu andava.
Eu gosto do texto de Efésios capítulo 5, depois você medita lá, valia até a gente ler todo ele aqui, ele dá conselhos para maridos, para as esposas, mas tem uma hora que Efésios capítulo 5 fala assim, aquele que mentia não minta mais, ou seja, a sua realidade mudou. Aquele que dava um jeitinho nas coisas, vamos fazer aqui uma maquiagem para me dar bem o tempo todo. Não, para com isso. Para com isso. A realidade da nova criatura, ela te leva a você fazer ajustes o tempo todo. Porque a gente vive num mundo que hoje o errado é o certo. Aí quando você vai fazer de acordo com o que a palavra fala, a pessoa fala para você, pô, você é desse mundo mesmo? Porque todo mundo faz assim. Eu gosto de uma garotinha no Facebook, ela fala, mas eu não sou todo mundo. Quando a mãe fala, mas todo mundo vai para a escola, mas eu não sou todo mundo. E a gente tem que falar assim, quando você vai fazer a coisa certa. E alguém chega para você e fala, fulano, mas isso aí é a coisa mais normal do mundo, todo mundo faz. Você fala, mas eu não sou todo mundo. Eu fui lavado e comprado pelo sangue de Jesus para viver uma vida em santidade. Então, quando você começa a ajustar o seu comportamento, a realidade de quem você é hoje em Cristo, querido, a tua luz vai começar a brilhar. Sem você ter que ficar pregando o evangelho o tempo todo para os outros. Você começa a brilhar a tua luz com o seu comportamento. A pessoa vê que você está acontecendo um problema, você é uma pessoa equilibrada. A pessoa vê que você sempre tem uma palavra positiva de fé e de ânimo para aquele que vem conversar contigo. E às vezes, numa patota assim de amigos, você pode até ser deixado de lado porque você é o crente. Você já passou por isso? Discriminação? Você é o crente, então ninguém quer sentar contigo. Mas na hora, vou usar um termo aqui coloquial, você vai entender. Na hora que a chapa esquenta, quem que eles lembram? É o crente. Cara, fala lá com o crente lá, cara. É o crente que tem uma palavra para você lá. É o crente que vai orar por você. É o crente que vai na tua casa levantar um clamor e o ferido vai ser curado lá na tua casa. Isso é maravilhoso. E a gente, cada vez que a gente se ajusta mais para ser luz, não apenas ser, mas deixar essa luz brilhar, a gente vai começar a ver as coisas acontecendo na nossa vida como nunca antes. Eu estou experimentando essas coisas que eu estou te falando há pouco tempo, gente. Estou falando de 7, 8 anos para cá, que eu tenho rompido mesmo com muita coisa que me levava para o prejuízo, e eu falei, não quero isso. Ou então você lembra do primeiro aqui? Reconhecer quem eu sou nele. Segundo, ajustar o meu comportamento à realidade da nova criatura. O terceiro e agora forte demais. É o cerne do que eu quero falar. Multiplicar aquilo que Deus me confiou e te confiou. Ele conta com você para a salvação da humanidade, querido. E isso não é brincadeira. Tem muita gente que vem, tomara que não seja a sua história aqui, o seu pensamento. Vem para o reino, já estou salvo, então não preciso nem falar desse amor de Deus. Não. Deus, quando salvou você, Ele tinha um plano, ou Ele tem um plano, um objetivo, um propósito. De que você seja um atalaia. Quem não sabe o que é atalaia, é boca de Deus na sua rua, na sua família, na sua faculdade, para que as pessoas, através da luz que brilha em você, possam entrar para o reino de Deus. E você fala, Senhor, mais um, Senhor, mais um, Senhor, mais um, Senhor, mais um. Deus conta comigo e com você. E às vezes a gente tem um agente secreto, não tem um agente secreto? Ninguém sabe na empresa que ele é crente, na vizinhança, ninguém sabe na vizinhança que o cara é crente. E cada vez mais, eu não estou falando aqui de um evangeliquez, eu não estou falando de uma vestimenta, eu não estou falando de nada exterior, entenda bem. Eu estou falando daquilo que flui do teu ventre. Jesus falou assim, do teu ventre vai fluir o quê? Rios de águas vivas. Quando você abre a boca, você é uma bomba atômica para Deus operar. Então eu coloquei assim, vós, Deus falou isso, não foi? Vós sois a luz da igreja, não foi isso que ele falou? Não, sois a luz do quê? Do mundo. E toda vez, desde que eu peguei esse texto e eu comecei a interpretar de maneira séria, olhando para o meu compromisso que eu te falei, multiplicar aquilo que está dentro de mim,
quando eu vi que vós sois a luz do mundo, me veio essa palavra aqui, ó, responsabilidade. Responsabilidade. Eu tenho que entender que eu tenho uma parte que não vai ser Deus que vai fazer. Ele vai pegar os seus filhos e vai começar a criar, né, um exército aqui na terra, para que a influência do céu seja estabelecido aqui na terra. E ele falou aqui, né, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então quem traz o reino dos céus para a terra somos nós, os filhos de Deus. Ou então essa responsabilidade, ela é real. Você entende comigo que ela é real? As pessoas estão se perdendo. Ele me comprou com um objetivo de ser uma luz para esse mundo. Eu não falei do outro elemento que ele fala também, que eu sou sal, e o sal serve para realçar a vida das pessoas. Ou então eu sei que isso é real, as pessoas estão se perdendo, e traz um sentido de responsabilidade para mim, porque eu não posso ver isso acontecer e não fazer nada. O segundo ponto que eu coloquei, responsabilidade, porque eu também entendo a urgência. O inimigo, ele não para, ele trabalha o tempo todo. E hoje você pode ter sido influenciado pelo inimigo a fazer alguma coisa errada, a dizer alguma coisa errada, a tomar uma decisão errada. Por quê? Porque ele trabalhando, ele não para. Ou então esse sentido de que é urgente, essa urgência, é que Deus quer mesmo dar um sacode na gente. Essa série vai servir para ajustar as coisas dentro da gente. Nós somos casa espiritual. Você é casa espiritual de Deus? Nós somos casa espiritual e a gente tem que começar a colocar as prioridades aqui no lugar certo. Senhor, arruma tudo dentro dessa casa aqui e coloca as prioridades no lugar certo. Porque eu tenho que entender isso é real, isso é urgente, Deus conta comigo. Eu não posso mais ficar como filho de Deus naquela posição de só querer as coisas de Deus, só querer o que a mão de Deus pode me dar. Já está na hora de eu buscar a face dele. Já está na hora de eu entender como ele se move. Já está na hora de eu falar assim, Senhor, eu quero me mover junto contigo. Senhor, eu não quero falar nada, eu não quero abrir a minha boca se eu não for dirigido pela tua vontade, pelo teu Espírito Santo. Amém, gente? E eu tenho que entender essa necessidade. É necessário. É real a responsabilidade de responder a Deus. Ela é real, ela é urgente e ela é necessária. Para quê? Para que se cumpra a salvação da humanidade. Queridos, e a gente está chegando dias assim, o apóstolo Paulo já deixou registrado lá, né, para a gente nas cartas, falando para Timóteo, para Tito, que quando estivesse chegando, né, o final dos tempos, os finais dos tempos, ele ia começar a ver pessoas se levantando e saindo da seriedade da palavra, saindo do que Jesus fala para a gente fazer, ajuste sempre, se arrepender do pecado, jejuar de pecado. Pecado tem que ser um acidente na minha vida, não pode ser mais prática. E ele avisou lá, ó, agora vão começar a aparecer, caras que vão pegar a plataforma e só vão falar coisas que as outras pessoas vão gostar de escutar. Você vai ser rico, você vai ser aquilo, e se você der, Deus vai ter que te dar. Queridos, entenda bem, Deus já te deu, Ele não tem que te dar. Ele já te deu. O que ele me deu, pastor? Tudo. Ele me deu a vida eterna nele. Tudo que eu estou passando aqui não se compara ao que eu vou viver com Ele na eternidade. Amém, queridos? Não se compara. O que tem preparado para mim é maravilhoso, mas Ele falou para mim que eu poderia reinar em vida, que eu poderia ter uma vida de devoção a Ele, de obediência a Ele, e experimentando tudo aquilo que Ele tem para a minha vida. Você está experimentando? E eu quero te dizer que você vai experimentar muito mais. Muito mais. E o mundo está... Esse texto de Romanos 8 é um texto que me chama a atenção, que ele fala, por isso, a criação, tudo que existe, e aqui eu não estou falando de objeto, aqui eu estou falando de seres vivos, tudo que existe, aguarda, o que está amarelo lá? Ansiosamente. Ansiosamente está naquele segundo ponto lá, ó, urgência pela manifestação. Aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Aguarda
ansiosamente para que eu e você leve essa luz de Cristo para tudo que é lugar. Ele era a luz, mas ele falou assim, vós sois a luz. E eu estava imaginando essa mensagem de Jesus, ele falando aqui em Romanos 8:12, falando, eu sou a luz do mundo. Aí você imagina Jesus falando, os seus discípulos ali, e a Bíblia fala de multidões, eram várias pessoas que seguiam Jesus. Agora imagina comigo essa cena, Jesus com uma tocha muito grande, muito forte, só ele com essa tocha acesa, e todos eles com a tocha apagada, e ele começa a acender a tocha, falando, vós sois eu sou a luz, mas agora vós sois a luz, vós sois a luz, vós sois a luz. E sucessivamente isso começou a acontecer, algo contínuo, um acendendo a luz do outro, até que todos ali foram influenciados por essa luz de Jesus poderosa. E Deus tem isso para a gente. Por isso, a criação aguarda ansiosamente. Toda vez que eu leio Romanos 8, esse termo ali de amarelo, ansiosamente, mexe comigo. Senhor, eu não posso parar. Porque às vezes dá vontade de parar, a gente fica cansado. Eu não sei como é que é parar. Eu até falo para a pessoa, quando vai conversar comigo, dá vontade de parar, pastor. Eu falo, como é que para? Como é que para? Porque não tem mais como retroceder. Você já tem entendimento. Você vai cair o quê? Na mão do adversário? Então não tem mais como parar. A gente agora não pode retroceder, a gente tem que avançar. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós avançamos para o alvo que é Cristo. E cada vez mais ele fala, eu estou aguardando a manifestação da luz em você, para que você acenda outras pessoas. Amém, gente? Glória a Deus. E às vezes tem gente que fala assim, pastor, mas eu ainda sou ferido, eu ainda sou magoado. E na igreja não é diferente. Quando eu falar aqui de igreja, eu não estou falando só dessa, tá? Eu estou falando da igreja como um todo. Na igreja a gente se fere. Na igreja a gente tem relacionamentos complicados às vezes, com lideranças, com pessoas de ministério. E queridos, isso não é um problema para a gente parar, pelo contrário. Eu coloquei ali uma ferida curada, é um começo de um grande ministério. Então, tudo aquilo que hoje tenta parar você está ferido, você está fraco, você não consegue andar porque alguma coisa aconteceu, ou com pessoas, ou com uma situação que te abateu e te levou, né, a nocaute. Levanta, porque Deus quer curar você. O bálsamo de Gileade, ele quer ser aplicado na tua vida para você ser uma pessoa curada, e você vai começar um grande ministério a partir disso aí que Deus vai te curar. Porque imagina uma pessoa que é curada de câncer, como que ela vai ser luz na vida das pessoas que estão passando pelo mesmo problema de câncer? Ela vai chegar lá e ela vai clarear, eu tive isso aí que você está tendo, mas eu coloquei a minha fé no lugar certo, e hoje eu estou curada para a glória de Deus. Uma pessoa que estava prestes a enfrentar um divórcio, aí Deus restaurou totalmente a casa, a família. O marido hoje está uma benção, cheio de gente aqui que já experimentou isso. Hoje eu estava almoçando com um pastor de irmã, hoje é aniversário do Dirmã, quem não mandou mensagem ainda dá tempo até meia-noite. Eu estava falando com o Dirmã, passou uma irmã assim, ela toda feliz, falou comigo, falei, Dirmã, eu estava escutando a história desse casal aí, quando o homem, o marido, né, teve um contato com o evangelho, as coisas viraram 360 na vida deles. Ele começou a ser amoroso, ele não dava atenção para a esposa, ele começou a ser amoroso com a esposa, com os filhos, começou a entender qual era a posição dele de pai, porque o negócio era tudo trocado na casa deles, e hoje eles vivem uma vida abençoada. Agora você imagina uma pessoa que é curada nessa parte, nesse aspecto de vida, em relacionamento, casamento, como essa pessoa vai agora aconselhar uma pessoa que vai se queixar assim, eu acho que o meu casamento acabou, eu acho que não tem jeito, meu marido não tem jeito, ou a minha esposa não tem jeito. Como que uma pessoa agora vai aconselhar com muito mais autoridade? Você concorda comigo? Querido, tem que ser autoridade. Quando você fala de um assunto, isso não pode ser só teórico para você. Você tem que estar experimentando. Muita coisa na minha vida está funcionando hoje, 2019,
porque agora eu estou experimentando de fato, eu estou vencendo essas coisas. Porque antigamente era só teoria. Eu falava, mas não tinha força. Mas agora não, agora isso foi curado. E eu estou experimentando algo maravilhoso na minha vida como um ministério. Esse texto aqui que eu coloquei para vocês, ele está no contexto do Salmo 127. O Salmo 127 é um salmo pequeno, ele tem apenas 5 versículos, se eu não me engano. E no 4 ele fala aí, ele tem um contexto de família. Ele fala como flechas na mão do valente, outras versões, da mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. É um texto literal, como está falando de família, está falando de filhos de sangue. Mas só que você pode também fazer uma aplicação para filhos espirituais. Pessoas que a sua luz está alcançando e está tirando das trevas. Então ele fala assim, ó, você tem uma responsabilidade, aquela palavra que eu coloquei grandona ali, você tem uma responsabilidade de pegar esses filhos. Aí eu coloquei aqui, ó, nessa outra aqui, ó, nossos filhos de carne ou filhos espirituais são flechas. Eu tenho que entender isso. E os responsáveis por atirá-los somos nós. Você entendeu essa frase aqui? Eu tenho uma responsabilidade em Deus para pegar uma pessoa e colocar ela de encontro ao destino dela espiritual. Caramba, isso é grande demais, gente. Fizeram isso na minha vida. Eu fui discipulado por pessoas que falam, André, o evangelho não é isso, André não se comporta assim, Deus tem bons planos para você na frente, cara. Entra no teu destino espiritual. Sabe o que essa pessoa estava fazendo? Há muitos anos atrás comigo, ela estava me pegando como uma flecha, colocando no arco dele, esticando, botando bastante pressão, pum, e atirando bem longe. Cá estou eu aqui hoje pregando isso aqui para vocês. Isso é uma realidade. Mateus, deixa aquela música aí no ponto. Isso é uma realidade. Eu fiquei pensando nisso e me veio assim, eu falei para você que você é casa espiritual, você é habitação do Senhor. Mas às vezes, não sei se você pensa assim, parece que a casa está tão bagunçada dentro, parece que está tudo fora do lugar, e você não consegue ver jeito assim do Espírito Santo arrumar essa casa do jeito que ela tem que ser arrumada, para você começar a brilhar. E você vai falando assim, Senhor, me ajuda, Pai, eu preciso disso. E eu quero, assim, através do Espírito Santo de Deus, deixar, né, isso aí cair no seu coração, que você pode fazer filhos de carne ou espirituais aqui nessa terra, ser luz para eles, e você pode não só viver os melhores dias da sua vida como luz aqui na terra, como sal, mas você pode fazer pessoas atingirem o seu plano espiritual, aquilo que Deus criou essas pessoas para fazer. Eu queria te convidar para ficar de pé, eu quero orar pela tua vida essa noite.